Olá, meus alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula de educação financeira. Bem, vamos iniciar com uma pergunta. Você já pensou como anda as suas finanças? Nessa cartilha nós vamos conhecer o Fred, sua família e alguns amigos que vão nos ajudar e dar dicas de forma simples para você deixar as contas da sua família em ordem. Falaremos sobre o consumo consciente, produtos financeiros, para você aprender a controlar seus gastos e viver com tranquilidade. Você vai precisar de papel, caneta, calculadora e a vontade de aprender. Bem, orçamento familiar. Para se organizar financeiramente, Fred precisou fazer uma mudança de hábitos, com a construção de um orçamento familiar. Um orçamento é composto por duas grandes contas, as despesas e as receitas. O que são as despesas? Despesa nada mais é do que tudo aquilo que você gasta de dinheiro. Para começar a fazer o seu orçamento, faça assim. Primeiro, defina uma data para iniciar. Por exemplo, o primeiro dia do mês. Segundo, anote ou arquive todas as despesas, todas sem exceção, do supermercado até as balas compradas no mercadinho. Receitas. Receita é tudo aquilo que você recebe. Faça assim. Primeiro, separe a folha com um risco no meio. Liste tudo que você ganha de renda. Segundo, a renda recebida são as entradas e os gastos realizados são as saídas. Fazemos isso para perceber onde estão os excessos e quem são os vilões do orçamento, que levam você a usar cheque especial, cartão de crédito e aumentar o endividamento. Outra dica importante: toda a família deve participar na hora de discutir sobre o orçamento. Quem são os vilões do orçamento? Agora, precisamos detectar quem são os principais vilões do orçamento e como combatê-los. Veja o que fazer para enfrentar os dois principais vilões, que é o supermercado e a energia elétrica. O supermercado. Primeiro, nunca vá ao supermercado com fome. É fácil comprar mais do que se precisa quando se está de barriga vazia. Segundo, faça compras no atacado. Você pode economizar até 25% do valor gasto num outro supermercado. Terceiro, sempre faça uma lista de compras e leve uma calculadora. Quarto, aproveite promoções, descontos e dias especiais dos supermercados. Energia elétrica. Nos últimos anos, a energia elétrica tem pesado bastante no orçamento familiar. Confira como economizar. Primeiro, reduz o tempo no banho e a temperatura. Você gasta menos e não queima a resistência do chuveiro. Isso para quem tem chuveiro elétrico em sua casa. Segundo, programe o uso da máquina de lavar corretamente de acordo com o tipo de roupa, cor e qualidade. Terceiro, deixe a geladeira em locais bem ventilados para facilitar a troca de calor e utilizar menos energia. Quarto, apague as luzes ao sair e evite dormir com o computador e televisão ligados. Quinto, sempre desligue da tomada os aparelhos que não estão sendo utilizados. O modo standby também consome energia. Como economizar? Existem dois tipos de pessoas: as que possuem dívidas, o Jorge, amigo do Fred, e as que não têm dívidas, como o Fred, mas que por algum motivo não consegue economizar. Se você não tem dívidas, siga essa dica. Primeiro, estabeleça metas e poupe mensalmente. Guarde sempre uma parcela do seu salário, por exemplo, 10% da sua renda. Se 10% da sua renda for 200 e você tem dificuldades para pensar em guardar esse valor por mês, divida sua meta. Pense em guardar 50 por semana. Para algumas pessoas fica mais fácil assim. Terceiro, imagine que a sua poupança é uma conta com vencimento e não pode deixar de ser paga. Se receber dinheiro extra, trate como renda normal e envie a parcela que você guarda normalmente para a sua poupança mensal. Mas aproveite uma parte desse dinheiro para seu bem-estar. Afinal, poupar é tão importante quanto ter lazer e relaxar. Despesas supérfluas. Para identificar quais são as despesas supérfluas, Fred precisou entender a diferença entre essencial e supérfluo. O que é o essencial? É tudo o que não pode faltar, que é necessário e indispensável, por exemplo, alimentação, medicamentos, aluguel, luz, água.
O que é o supérfluo? É tudo que é desnecessário no dia a dia. Por exemplo, você tem um celular praticamente novo e de repente você compra outro. A felicidade em gastar com roupas, celulares e óculos caros passa rápido. Já o tempo que leva para pagar demora muito mais. Hoje, muita gente acha que ser alguém está relacionado a ter alguma coisa. Adolescentes são os que mais sofrem com esse tipo de pensamento. Se você tem filhos nessa fase, precisa educá-los para que eles possam ter esse exemplo. Outra dica sobre o que é essencial: respeito, diálogo, carinho em família. Nunca deixe faltar. Prioridades. Depois de evitar gastos desnecessários, Fred vai ajudar Jorge a entender o que são prioridades. Priorizar é escolher o que vem em primeiro lugar. Primeiro, no orçamento, as despesas como alimentação, saúde, moradia devem vir em primeiro lugar. Segundo, depois vem a luz, água e etc. Terceiro, identificando as prioridades, veja onde é possível cortar alguns gastos. Por exemplo, despesas extras com lazer, comida, fora de casa, telefone ou outras coisas. Para quitar as dívidas. Se você tem dívidas, a prioridade deve ser quitá-las. Para se livrar das dívidas, siga esse roteiro. Primeiro, comece pelas dívidas mais caras. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimos são geralmente as maiores, pois as taxas de juros são as mais altas. Segundo, liste e renegocie os valores para quem você deve. Sempre que puder, quite à vista com desconto. Terceiro, depois das contas pagas, separe o que sobrar de dinheiro para quitar as dívidas do próximo mês. Quarto, faça uma reserva para emergências assim que puder. Metas da família. Uma meta é um objetivo, algo que se quer ter ou lugar para chegar. Ainda que os membros da família tenham objetivos diferentes, na organização das finanças, todos devem trabalhar juntos. Para isso, confira as dicas. Primeiro, reúna toda a família. O sucesso da meta familiar depende da participação de todos. Crianças devem participar, assim desde cedo aprenda a evitar desperdícios. Segundo, definam limites de gastos para cada um. É importante que os limites sejam estabelecidos em comum acordo para que sejam respeitados. Terceiro, estabeleça um objetivo em comum. Uma das maneiras de estimular a família é pensar em algo em comum para que o dinheiro seja poupado, como um carro ou uma viagem. Quarto, aprendam a economizar juntos. É importante que todos sentem juntos e analisem quanto conseguiram poupar em um mês. Para alcançar as metas, é preciso gastar menos do que se ganha. Com o diálogo, fica mais fácil. Se for preciso, vocês podem rever juntos seus objetivos e alterar as metas. Aprendendo a poupar. Fred sabe que poupar não é tarefa fácil, mas que também é preciso esforço. Explicamos como fazê-lo. Primeiro, como poupar. Separe o que vai poupar e o restante necessário para as despesas. Sim, inverta a ordem normal do processo. Primeiro a poupança, depois as despesas. Segundo, separe um valor do seu salário e defina como poupança. Faça isso conforme recebe seu salário, seja por semana, quinzena ou mensal. Lembre-se, primeiro poupança, depois as despesas. Terceiro, compare as mesmas despesas mês a mês. Veja quais despesas estão aumentando, por exemplo, o churrasco da família saiu mais caro este mês. Quarto, solução. Reduza as despesas que aumentaram. Usando o exemplo anterior, diminua o valor do churrasco com promoções de desconto e você também pode diminuir a frequência do churrasco. Algo importante, as principais armadilhas de um orçamento equilibrado são pequenos aumentos que você não percebe, mas que somados levam você de volta à situação de endividamento. Taxa de juros. Depois que aprendemos a organizar o orçamento e a poupar, é hora de entender os instrumentos financeiros. Para isso, antes precisamos saber o que é taxa de juros e seus efeitos nas finanças da família. E vamos pedir ajuda para o professor Charles, nosso especialista. Quando você vai ao banco ou outra instituição financeira e pede um empréstimo, ele possui um preço, um valor, a taxa de juros. A família que recorre a empréstimos para fechar as contas do mês vai pagar um valor a mais pela quantia que pegou emprestado. Por outro lado, a família que tem as contas em dias gasta menos do que ganha e guarda o que sobra.
e esse dinheiro pode ser aplicado e render juros. Com isso, ao invés de pagar a taxa de juros, você recebe do banco esse valor, e é bem melhor receber do que pagar, não é? Quem poupa, além de ter equilíbrio nas finanças, ainda pode aproveitar as taxas de juros a seu favor e receber uma grana extra. Instrumentos financeiros. Bancos e instituições financeiras oferecem instrumentos para financiar o consumo de famílias no dia a dia. Bem utilizados, são práticos, ajudam em emergências e a realizar sonhos. Se mal utilizados, viram uma dor de cabeça. Os mais utilizados são cheque especial. É um tipo de empréstimo de uso rápido e fácil. Com ele, a família pode enfrentar uma situação inesperada, como pagar o conserto do carro, por exemplo. Mas atenção! Pode ser um empréstimo que não exige garantia ou segurança para quem empresta. Os juros são mais altos. Sem controle, ao final de um ano, sua dívida pode chegar a mais do que o dobro do dinheiro que você pegou emprestado. Cartão de crédito. Esta é outra forma simples e rápida de financiamento, desde que a sua fatura seja paga integralmente e na data do vencimento. Quando você não pagar o total da fatura, parcelando parte do valor, o acumulado ao final de um ano pode ser 5 a 6 vezes maior do que aquela quantia parcelada. Tudo por causa da taxa de juros, muito elevada. 6 vezes o valor financiado. Sempre pague o valor total da conta. Se você precisar utilizar o cheque especial ou não conseguir pagar o total da fatura do cartão de crédito, reúna a família e avise que quitar essa dívida deve ser prioridade. Todo o esforço da poupança deverá ser para isto. Alternativas aos juros elevados. Já vimos alguns instrumentos financeiros e como eles devem ser utilizados com cuidado. Porém, imprevistos acontecem e nem sempre é possível. Como respeitar as prioridades nos gastos? O que fazer numa situação emergencial? Se você precisar realmente de crédito para a quitação de dívidas, procure sempre as opções com menores taxas de juros. Pesquise e antes de fazer o empréstimo, faça essas duas perguntas. A primeira é: o novo empréstimo é no valor que você precisa para quitar as dívidas? Segundo, a parcela deste novo empréstimo pode ser paga com sua renda mensal? Se as respostas para essas duas perguntas for assim, pode fazer o empréstimo e quite suas dívidas. E sempre vale a pena trocar uma dívida com juros elevados, como cartão de crédito, por outra com taxas mais baixas e prazos melhores. Chegamos ao final dessa aula, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!